Vamos ler a palavra do Senhor. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 4, versículo 9. Repita comigo, por favor. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Glória a Deus. Ali tem um ponto de exclamação, mas nas outras Bíblias tem um reticência, 3 pontinhos, porque certamente um outro pedaço dessa oração não fora registrado, mas mostrou somente a primeira parte dessa oração. Peça ao Senhor: fala comigo nesta noite, Pai. Eu quero ouvir a tua voz. Tome o seu assento, liga o seu espírito, a palavra, não deixa nada roubar a palavra de Deus para a tua vida dessa noite. Deus tem uma palavra para a sua vida, Deus tem uma palavra para o seu coração nessa quarta-feira da vitória. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Rian. É bom ter um músico, né, irmãos, na quarta-feira, e nós estamos aí com o irmão Rian cooperando. Deus te abençoe, que você continue firme aqui conosco na quarta-feira. Daqui a pouco você acostuma com a voz desse povo, com os ritmos dos hinos, e vai ser bênção para a glória do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, esse texto ele está inserido na genealogia. O livro das Crônicas, ele começa com a genealogia, e nessa genealogia ele mostra aí a origem e a sequência das gerações, das descendências de Abraão, que forma aí a nação de Israel. E se você prestar atenção no capítulo 4, você vai observar que esse capítulo está tratando dos descendentes de Judá. Judá era o 4º filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac, e Isaac era filho de Abraão. Então, Judá, ele foi o 4º filho de Jacó, e foi o filho que recebeu uma das bênçãos mais enigmáticas. Era comum que os pais, os patriarcas, eles abençoassem os seus filhos. E a bênção não era como nós fazemos hoje, uma bênção genérica: Deus te abençoe. Não. Aquilo que a bênção era, na verdade, uma mensagem profética para a vida daquele filho, e ela determinava como seria a vida daquele filho. Então, por exemplo, quando ele coloca a mão sobre José, José é um ramo frutífero, ou seja, a prosperidade de José é como a prosperidade de uma árvore. E José, na verdade, foi quem recebeu a bênção da primogenitura, apesar de ser o penúltimo filho de Jacó, foi ele quem recebeu a bênção da primogenitura. Então, não foi Rubens que era o primogênito, porque Rubens se contaminou, não foi Issacar, não foi Zebulon, mas fora o José. Então o penúltimo filho recebeu a bênção da primogenitura. Porém, Judá recebeu a bênção profética, ou seja, a semente da mulher que estava profetizada lá em Gênesis 3:15, ela passa para Judá na bênção que Jacó determina sobre ele. E Jacó de Judá é um leãozinho. Então Judá vai se deitar, e todos os seus irmãos vão se reunir em torno dele, e vão
como se fosse obedecer a Judá. Então Judá recebeu o principado, ele recebeu o governo, ele recebeu de Jacó a bênção para que ele dominasse, para que ele governasse sobre seus irmãos. Por isso que, quando Deus vai escolher o primeiro rei de Israel, Deus escolhe da tribo de Judá, que é Davi. Ah, pastor, mas o primeiro rei de Israel não foi Davi, foi Saul. Saul escolhido pelos homens, pela nação, e Davi escolhido por Deus. E aí de Davi vem Jesus, quando o texto bíblico diz que ele é a raiz de Davi, a geração de Jessé, a estrela da manhã. Então Jesus vem dessa genealogia de Judá. Agora, queridos, feito esta introdução, essa explicação, no versículo de número 9, você vai observar que o texto, ele acrescenta alguma coisa, porque até então o texto só vai narrando quem gerou quem. Mas quando chega no versículo de número 9, o escritor sagrado, ele recebe do Espírito Santo, porque a Bíblia é toda inspirada, ele recebe do Espírito Santo autorização, recebe do Espírito Santo um sopro um pouco mais maior, um pouco mais extenso, e aí ele então precisa escrever algumas coisas acerca de Jabes. Ele diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Essa palavra aqui, ilustre, significa foi mais desenvolvido. Jabes foi mais próspero que seus irmãos. Jabes foi mais inteligente que seus irmãos. Jabes, ele alcançou um status, uma importância maior do que seus irmãos. Não quer dizer que os irmãos de Jabes não tivessem importância. Não quer dizer que os irmãos de Jabes fossem pobres, desprovidos. Não, até porque eram descendentes de Judá, e Judá a tribo de Judá foi uma tribo muito guerreira. Para você se situar mais ainda, a tribo de Judá é também a tribo de Josué, de Caleb, que eles conquistaram as melhores terras de Israel, as terras onde estavam os gigantes. Caleb é aquele que chega para Josué e diz: olha, Josué, tu sabes que Moisés, antes de morrer, ele deu essa parte aqui para a gente, ele autorizou que a gente conquistasse essa parte aqui, e era o miolo da terra de Canaã, a verdade onde estava ali a colmeia do mel, que Caleb quis conquistar. Ele era o maior representante, e naquele tempo ele diz: olha, eu tinha 40 anos quando Moisés falou disso, agora eu estou com 85, já se passaram aí 45 anos, mas eu ainda continuo forte, continuo vigoroso, e vou guerrear, e vou conquistar isso aqui, porque foi promessa de Deus para a nossa tribo. Então a tribo de Judá era uma tribo próspera, mas quando chega em Jabes, queridos, a Bíblia vai dizer que ele foi mais ilustre, ele superou, ele alcançou um estágio maior, ele alcançou uma posição maior, ele alcançou mais riquezas, ele alcançou, queridos, uma posição diferenciada em relação aos seus irmãos. E no versículo de número 10, o texto vai mostrar o que é que fez a diferença na vida de Jabes, o que é que mudou a história de Jabes. E o texto diz assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel. E aqui, queridos, eu quero passar algumas lições que eu aprendo com Jabes, com esse texto, e eu gostaria que você colocasse essas lições na sua mente, no seu coração, e deixasse o Espírito Santo trabalhar essas lições no seu coração, na sua vida, para que a partir de amanhã a sua história seja diferente.
para que a partir de amanhã, esse problema talvez que aflige a sua alma, já não seja mais um problema para você, mas seja um degrau, aleluia, para subir na escada do sucesso, da vitória, para o lugar aonde Deus quer te colocar. A primeira lição que eu aprendo aqui é que Deus muda a história de quem ora. Qual é a primeira lição, pastor Jonas? A primeira lição é que Deus muda a história de quem ora. Jabes invocou o nome do Senhor. Invocar o nome de Deus significa orar, mas não é um orar da boca para fora, é um orar de compromisso, é um orar de aliança, é um orar de dizer: tu és o meu Deus e eu sou teu servo, eu faço aliança contigo neste dia, nesta noite, e preciso que o Senhor faça uma aliança comigo. Então Jabes, ele invocou o nome do Senhor. Queridos, quando Jabes invoca o nome do Deus de Israel, ele invoca o nome do Senhor, ele invoca aquele que pode, ele invoca aquele que tem, ele invoca aquele que faz, ele invoca aquele que ninguém supera o seu poder, ninguém pode se levantar contra ele invoca aquele que diz a sua palavra: operando eu, quem impedirá? Ele invoca aquele que diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda boca que se levantar, ou toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Ele invoca aquele que é o Deus da aliança com Abraão, que é o Deus da aliança com Isaac, que é o Deus da aliança com Jacó. Quando você ora a Deus, ao Deus de Israel, ao Senhor Criador dos céus e da terra, invoca o seu nome com confiança e com fé, a sua história pode mudar. Eu vou repetir para você dar glória. Se você invocar o nome do Senhor, a sua história pode mudar. Eu gosto muito do exemplo de Ana, porque Ana é uma mulher que sofre por um período prolongado. Ana, anos após anos, ela está subindo às festas de Israel. Ela vai para a festa da Páscoa, ela vai para a festa da expiação, ela vai para a festa dos tabernáculos, ela vai para a festa das trombetas. Ela está subindo, meus irmãos, até o local onde estava o tabernáculo, onde estavam os sacerdotes, para comemorar. Mas Ana subia com o coração amargurado, Ana subia com o coração fechado, Ana subia olhando para Penina, olhando para Elcana, olhando para o seu problema, para a sua situação. Ana subia com uma mão no ventre, dizendo: eu sou a mulher amaldiçoada, eu sou a mulher estéril. Ana subia olhando para as críticas que Penina fazia a ela. Mas um belo dia, Ana está na festa, Ana não come, Ana não bebe, Ana está triste, Ana está amargurada, mas Ana toma uma decisão. Ana entra no templo e Ana começa a invocar o nome do Senhor. Ana começa a orar, e Ana ora a Deus dizendo: Senhor, se tu me deres um filho, um varão, eu o darei por todos os dias da sua vida. Aleluia. Ana está fazendo uma aliança com Deus, e quando a vontade de Ana, o desejo de Ana encontra o desejo de Deus, o milagre é gerado no céu. Aleluia. E o ventre de Ana é escolhido para manifestar o milagre que Deus queria realizar na nação de Israel. Então, na oração, o seu desejo se afina ao desejo de Deus. Quando você ora com sabedoria, quando você ora com inteligência, quando você ora pela palavra, quando você ora pela intercessão do Espírito Santo, o teu desejo toca o desejo de Deus, se afina com o querer de Deus. E quando o teu querer se afina com o querer de Deus, o milagre é gerado no céu. E quando o milagre é gerado do céu, Deus encontra você como um solo fértil, onde essa semente do milagre vai ser germinada e o milagre vai ser manifestado na sua vida. Só quem está me entendendo glorifica o nome dele aí. Deus é o Deus que muda a nossa história pelo poder da oração.
Aleluia. Lá em João, no capítulo de número 15, no versículo de número 16, ele vai dizer assim: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos... Olha aqui, quando você invoca, quando você clama, tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Deus ainda é o Deus que responde oração, e o Deus que responde oração muda a história. Eu vou repetir isso, eu não sei qual a história que você está escrevendo, eu não sei qual é a história que você está trazendo hoje aqui, eu não sei qual é a história da tua família, eu não sei qual é a história da tua empresa, eu não sei qual é a história da tua vida física, da tua saúde emocional, física ou espiritual, eu não sei qual é a história do teu ministério, mas o Espírito Santo está me dizendo nesta noite, aleluia, diga para a minha igreja, diga para o meu povo, que eu sou o Deus que muda a história por meio da oração, aleluia. Ele quer mudar a tua história por meio da oração. Se você crê, dá um glória a Deus bem forte aí, porque Ele vai mudar a tua história, aleluia, glória a Deus. Outra coisa que eu aprendo: Jabes não se prendeu ao passado de sua família. Jabes não se prendeu ao passado de sua família. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Ou seja, quantas das vezes, meu querido, o limite da nossa família nos limita. Ah, minha família é assim mesmo. Ah, é problema da minha família. Meu irmão foi assim, meu pai foi assim, meu tataravô foi assim, minha tataravó foi assim. E aí você vai buscando as limitações da sua família. Muitas das vezes até maldições, não estou falando de maldições hereditárias, mas de maldições comportamentais. Tem família que os pais divorciaram e todo mundo vai divorciando. Filha casa de você, o filho casa de você, vai virando aquela confusão. Tem família que às vezes acontece uma coisa, um morreu de acidente, aí o outro também morre de acidente, vai virando aquela confusão. Não é assim? E até mesmo as doenças, porque muitas das vezes as doenças não é só uma questão de hereditariedade, é uma questão de comportamento. A maioria das doenças, por exemplo, elas vêm por causa da nossa cultura alimentar. Você é o que você come. Se a gente come mal, quantas das vezes a gente vai adquirir doenças por causa da comida que nós ingerimos? Se você ingere determinadas substâncias em excesso, todo excesso é prejudicial. Mas quando você cresceu naquela cultura, ah, meu pai gostava tanto disso, eu também gosto, ah, minha mãe gostava tanto disso, eu também gosto. Aí você não pensa, às vezes o pai infartou, ou teve um AVC, ou teve, por causa da cultura. Tem uma cultura que causa o mal, que é prejudicial, mas as pessoas vão seguindo aquela cultura, elas se prendem ao passado. Nós ouvimos muitas pessoas dizerem: ah, eu nasci nessa e nessa eu vou morrer. Ah, eu aprendi assim e assim eu vou fazer. Ah, lá em casa todo mundo fazia assim e eu vou fazer assim também. Não, meu filho, Deus não nos criou em série, e Deus não te criou para ser uma Maria vai com as outras. Deus não te criou para viver a vida de ninguém. Deus não te criou para viver comportamento de ninguém. E se você quiser uma história diferente, Deus pode escrever uma história diferente para você. Jabes olhava para os seus pais, Jabes olhava para os seus irmãos, Jabes olhava para os seus avós, e Jabes vinha ali e vendo a cultura, vendo algumas coisas que estavam acontecendo na sua família. Além do mais, Jabes carregava um trauma que a sua mãe colocou nele, porque o nome Jabes significa causador de dores. Olha para você ver, causador de dores, porque o parto foi doloroso, a mãe sofreu muito, e aí colocou este nome. Esse rapaz esse menino é um causador de dores, e o nome tinha muita influência na vida das pessoas. Só que o que Jabes diz? Eu não vou mudar meu nome,
mas esse mal não vai pegar em mim, não vou mudar o nome, mas vou mudar a minha história. Aí Jabes olha para o seu pai e vê que ali, queridos, tem algo, mas que não serve para ele quer superar. Olha para o seu avô, vê algo também, diz, não, eu quero ser diferente disso aí, e ele vai olhando para trás, e ele não se prende àquele passado, mas ele é mais ilustre, ele quer uma posição maior, ele quer alcançar algo maior, ele quer ir além, ele quer sair daquele quadradinho, ele quer sair daquela miopia, ele quer sair daquela visão ofuscada, porque ele entende, aleluia, que a sua história não precisa necessariamente estar repetindo a história dos seus antepassados ou dos seus ancestrais, mas ele é alguém que pode viver aquilo que Deus escreveu e pode fazer com que ele viva. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Olhe para mim, não se prenda ao teu passado, não se importe com o que foi a tua história até agora, não se prenda ao que foi a tua mãe, ao que foi o teu pai, não se prenda aos pecados que às vezes trouxeram consequências para você até aqui. Não se prenda às situações, à história que você viveu, mas entenda que Deus é o Deus do novo dia, Deus é o Deus do novo amanhecer, Deus é o Deus que faz o sol nascer para você viver um dia diferente. Deus é o Deus do qual o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus é o Deus do qual o salmista diz: este é o dia que nos fez o Senhor, regozijemos-nos nele. Um dia único, um dia de viver uma nova história, um dia de viver uma coisa diferente. O ontem já passou, aleluia, e Deus tem uma nova história para você no hoje. Não se prenda ao seu passado, não se prenda às acusações do diabo, não se prenda àquilo que Satanás quer rotular e quer impor na sua vida, mas se prenda à palavra de Deus, se prenda à mensagem profética, se prenda àquilo que Deus está falando para você nesta noite, aleluia. Glória a Deus. Jabes não se preocupou com o nome, mas Jabes se preocupou com a história. Às vezes você vê nomes muito afamados, nomes muito grandes, mas o nome não é nada sem a história, aleluia. E alguém pode te dar o nome, mas a tua história quem escreve é Deus. Se você crê, Ele pode te dar uma história, aleluia, de sucesso, e você pode deixar um legado nessa terra para a glória do nome dEle. Eu vejo aqui que Jabes, ele vai fazer o que? Ele vai superar o seu clã. É a quarta lição. Jabes, ele supera o seu clã. É uma história de superação. É importante, queridos. Eu sempre digo que a gente precisa olhar para quem está melhor do que a gente, não para quem tem pior, está pior. Tem gente que só olha para quem está pior do que ele. Ah, fulano, eu estou assim, mas fulano está pior do que eu. Ah, eu estou assim, mas ciclano está vivendo pior do que eu. Ah, eu estou assim, mas essas pessoas que só olham para quem está pior, elas não melhoram. É por isso que a gente precisa olhar para quem está melhor. Vocês que são jovens, precisam olhar para quem está melhor. Ah, meu bisavô não sabia ler, para que eu vou aprender a ler? Tem uns burrinhos por aí que vivem desses jargões, dessa história. Ah, meu pai nunca formou e está vivo, para que eu vou formar? Olha a luta do teu pai, meu filho, para viver. Levantar 4, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã. Tem uns que pegam 4, 5 ônibus, né? No máximo que às vezes alguém consegue é estar em cima de uma moto correndo risco. Todo dia tem alguém torcendo para morrer um motoqueiro, para ganhar um rim, um coração, para fazer transplante. E é essa vida que você quer, meu querido. Então é preciso superar, é preciso entender que o nosso Deus, Ele não é o Deus limitado, Ele é um Deus que pode tudo, aleluia. Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, a gente vê que Jeremias instruiu a nação de Israel com a palavra profética que Deus colocava no seu coração. Primeiro ele diz: esse é o pensamento que eu tenho de vocês, pensamento de bem, não de mal.
Deus não está pensando mal do homem, Deus não está pensando mal para a humanidade. Deus quer abençoar a humanidade. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar você. Segundo, Jeremias diz para a nação de Israel: olha, trabalhe, case, construa, prospere. Ele manda a nação de Israel prosperar, trabalhar, construir, casar, ter filhos, terem netos. Então ele manda aquela nação prosperar. O povo está lá, oh, triste, nossas harpas estão penduradas no salgueiro, a gente não quer cantar, a gente não quer tocar, nós estamos no cativeiro, nós não estamos na nossa terra. Mas o que a palavra do Senhor tinha dito lá atrás para Moisés? Onde colocar a planta do vosso pé será vosso. Eles estavam na Babilônia, o Deus, aleluia, de Israel estava lá na Babilônia com eles, e Deus os prosperou lá na Babilônia, porque a promessa estava sobre a nação de Israel. A promessa está sobre você, meu irmão. A promessa está sobre você, meu irmão. A promessa está sobre a tua casa, a promessa está sobre a tua vida. Toma posse da promessa de Deus, toma posse da bênção de Deus, toma posse da graça do Senhor, toma posse, aleluia, daquilo que Deus, pela sua palavra, aleluia, já determinou na sua vida. Toma posse das promessas de Deus e supere, aleluia, supere. Não olha para quem está pior, olha para quem está melhor e diga: eu quero mais, porque Deus pode fazer muito mais, aleluia. Então Jabes supera. Agora, quando Jabes olha para os seus irmãos, eu quero mais, eu não quero esse estigma de causador de dores, e eu não quero estar limitado aos traumas que limitaram meus pais, que limitaram a minha família. O que Jabes vai fazer? Ele vai buscar uma experiência, ele vai buscar um modelo que possa fazer ele sair daquela situação. Então Jabes olha para o avô, olha para o bisavô, olha para o trisavô, olha para o tataravô e vai buscando. Onde é que ele chega? Ele chega lá em Jacó. Aí ele olha para Jacó. O nome do Jacó, né? Que é o tataravô dele lá. O nome de Jacó significa enganador. Bom, o cara aqui já tem um nome esquisito igual o meu. Colocaram o nome dele aqui de enganador, porque quando ele foi nascer, ele segurou no pé do outro lá e quis dar quis enrolar lá e dar o tomé no Isaú. Então colocaram esse nome nele. Depois ele foi lá junto com a mãe, enganou o Isaac e recebeu a bênção da primogenitura. Recebeu a bênção da primogenitura, mas saiu sem nada, não pôde ter nada. Saiu só com o cantilhozinho de água, a cabacinha de água e um pão, um embornalzinho com um pãozinho para comer pelo caminho. E agora, o que fazer? Sozinho, para encontrar alguém que ele nunca tinha visto. Vai lá para casa do seu tio, se esconde para lá, para você não morrer. Veja o que você consegue lá. O que estava determinado para Jacó? Estava determinado para Jacó, queridos, a morte. Estava determinado para Jacó o fracasso. Estava determinado para Jacó uma situação de miséria. Aí Jacó, cansado do caminho, vai dormir na caminhada, pega uma pedra, coloca como travesseiro e começa a dormir. Quando ele está dormindo, ele tem um sonho, e naquele sonho ele vê que a porta do céu se abre. Aleluia. E quando a porta do céu se abre, ele vai ver os anjos do Senhor subindo e descendo. E Jacó está dormindo e sonhando. O cara consegue sonhar com a cabeça numa pedra, dormindo na estrada. Ele é tranquilo mesmo, viu? Porque é o sono REM chamado, né? Você sonha no sono REM. E ele tem um sono REM com a cabeça na pedra no meio da estrada, fugindo do seu irmão com risco de morte e sem saber nem quando ia chegar e se ia chegar em algum lugar e se encontrar vivo
porque não tinha WhatsApp, carta, telefone para saber se o tio dele estava vivo ainda não. Eram muitos dias de caminhada, mas ele sonha, e quando ele sonha, queridos, com aquela visão que ele tem, ele acorda e grita: na verdade o Senhor está neste lugar. Jacó nunca tinha visto o Senhor, nunca tinha tido uma experiência com Deus, e Jacó agora tem uma experiência com Deus. Ele só sabia das histórias que Isaac contava de Abraão, porque Isaac também não foi um homem de sonhar, de ver, levantou altares, aprendeu com o pai a levantar altares, mas Jacó agora tem uma experiência pessoal com Deus. E aí ele grita: isso aqui é a casa de Deus, isso aqui é a morada de Deus, isso aqui é a habitação de Deus. E o que Jacó faz? Jacó então faz uma oração. Ele pega a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e agora, em vez de ser travesseiro ou cabeceira, a pedra agora é uma coluna. Sabe o que é coluna? Pedra angular. Coluna, ele diz o que? A pedra angular já está aqui. Aqui vai ser construído um templo, aqui vai ser construído uma casa, a pedra angular. E a pedra angular, ela aponta para Jesus, ela aponta para Cristo. Cristo é a pedra angular. Então Jacó, sem saber, ele estava ali fazendo aliança. Ele tem um azeitezinho. Naquele tempo azeite era para alumiar, azeite era remédio. Se ele se ferisse, ele precisava do azeite para se curar. E o azeite era também alimento. Ele podia misturar na farinha, cozinhar alguma coisa ali para comer. Então aquele azeite era tudo isso. Eu não sei a quantidade de azeite que ele tinha, e ele tinha que economizar azeite para a viagem toda. Mas sabe o que ele faz? Olha o ato de fé. Ele pega o azeite e derrama na pedra. Quando ele pega o azeite e derrama na pedra, ele está renunciando de tudo que é palpável e material para colocar a sua fé naquele que tudo pode. Deixa eu te entregar o que o Espírito Santo me entrega aqui nesta noite. Quando você tem coragem de sair, querido, daquilo que é natural, daquilo que é material, daquilo que é palpável, para colocar a tua fé na altura do milagre que você quer, para colocar a tua fé, aleluia, em Deus, você cria a estatura e a estrutura para experimentar a bênção de Deus na tua vida, para experimentar o milagre de Deus na sua vida. Jacó renunciou, Jacó abriu mão da segurança para confiar em Deus. Quando você abre mão da sua própria segurança para confiar em Deus, Deus jamais vai te decepcionar. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia. Jacó derrama o azeite, e aí Jacó chama aquele lugar Betel, significa casa de Deus. Betel. Aí Jacó faz um voto, uma oração: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha a oração de Jacó, olha o voto de Jacó. Jacó ele faz uma aliança com Deus, ele busca: eu quero a sua companhia, Deus, eu quero a sua presença, o Senhor tem que ir comigo nessa viagem. Segundo Deus, o azeite que eu tinha aqui eu já derramei, não tem mais comida, não tem mais nada, eu não tenho dinheiro, essa roupa que é só do corpo mesmo, que eu não tinha mala, não dava para trazer mala, é só essa aqui mesmo, se rasgar eu estou nu, sem nada aqui na estrada, então eu preciso de tua presença, eu preciso de pão para comer, eu preciso de vestes para vestir, e eu quero voltar para contar a minha vitória na casa do meu pai. Eu quero voltar para contar a minha bênção na casa do meu pai. Eu quero voltar para mostrar para todos que eu saí sem nada, mas eu voltei com abundância, porque o Senhor foi comigo nesta viagem. Aleluia. E aqui vai ser um altar, Pai, aqui vai ser uma casa de louvor e de adoração ao seu nome. Então o que Jabes faz, meu querido? Vamos voltar aqui para a gente concluir. Jabes volta aqui nessa oração. Jabes busca esse exemplo aqui, Jabes busca a experiência aqui, e Jabes, tem um aqui que fez algo diferente acontecer.
que é Jacó, aleluias, o patriarca de Israel, o pai das 12 tribos de Israel. Jabes então busca esse exemplo de Jacó. E o que Jacó faz? Jacó levanta altar. Então o que Jabes vai fazer? Jabes vai levantar um altar. Jabes vai aprender a levantar altar, porque invocar o nome do Senhor não se invocava de qualquer maneira. Por isso que o texto de Jabes invocou o Deus de Israel, porque invocar tinha que levantar altar. Então Jabes levantou um altar. Quando todo altar tem sacrifício, naquele altar houve a purificação, a santificação, a renúncia, o testemunho, houve a entrega de Jabes naquele altar. Quando Jabes se entregou naquele altar, o céu se abriu, como abriu para Jacó. E quando o céu se abriu, aí Jabes cria confiança para orar. E Jabes vai dizer: se tu me abençoares, um tantinho assim, Deus, foi? Um pouquinho assim, Deus. Porque tem crente que ora assim, não é? Ah, Senhor, o Senhor podia me abençoar um pouquinho. Ele quer comprar um carro. Ah, Senhor, o Senhor podia me dar um fusquinha. Ah, Senhor, o Senhor podia me dar um fitinho. Ah, Senhor, o Senhor podia me dar isso. Tudo dele é pequeno, tudo dele é diminuto. Mas Jabes não. Jabes ora e diz: se tu me abençoares muitíssimo. O que é isso? É superlativo. O que é isso? É aumentar ao máximo. O que é isso? É pedir tudo. Porque quando você pede no superlativo para Deus, você está dizendo para Deus: eu sei que eu sou pequeno, mas tu és grande. Eu sei que eu não posso, mas tu podes. Eu sei que eu não sou, mas tu és. Eu sei que eu sou limitado, mas tu és ilimitado. Eu sei que eu sou finito, mas tu és infinito. Nada é impossível para Deus. Aleluia. Então Jabes ora: se tu me abençoares muitíssimo. Quando ele pede muitíssimo, ele vai pedir: e meus termos amplificados. O que diz? Ele já tinha termos, ele já tinha terras, ele já tinha uma cidade, ele já tinha tendas, ele já tinha empregados, mas ele quer mais. Amplia os nossos termos, amplia os meus termos, Senhor, e a tua mão for comigo. Olha, não é a mesma coisa de Jacó? Se o Senhor for comigo, eu quero a tua presença. Eu não quero só os teus bens, mas eu quero a tua presença. Porque, aleluia, aquele que entende que a presença de Deus o abençoa e o faz triunfar, ele recebe tudo de Deus para a vida dele. Porque antes de desejar os bens, ele deseja a presença de Deus. E Jabes vai fazer uma oração ainda, queridos, pedindo para ele ser guardado dos seus inimigos. E o Senhor me guardar dos meus inimigos, ou seja, fizeres que do mal eu não seja afligido. Aqui entra todo tipo de inimigo, visível, invisível, interior e exterior. Jabes está pedindo a Deus que o livre do câncer, o livre do infarto, o livre da fome, o livre da seca, o livre da guerra, o livre de todo o mal que poderia cercar a sua vida. Jabes tinha, querido, muitas perdas, mas agora ele queria muitíssimas bênçãos para a glória do nome do Senhor. Aleluia. No lugar de muitas perdas, vem as muitas bênçãos. Glória a Deus. Jabes pediu bênçãos no superlativo. Sabe o que o Espírito Santo está nos dizendo hoje? Vamos aprender a pedir melhor, irmãos? Vamos aprender a pedir bênçãos maiores. Como está a tua casa? Como está a tua vida espiritual? Como está a tua vida conjugal? Como está a tua vida familiar? Ei, Deus quer abençoar a tua vida familiar muitíssimo. Deus quer abençoar a tua vida financeira muitíssimo. Deus quer abençoar a tua vida emocional muitíssimo. Deus quer abençoar o teu ministério muitíssimo. Deixa Deus te abençoar. Aleluia. Fica de pé comigo para a gente encerrar. Qual é o endereço da oração? Jabes invocou
o Deus de Israel. O endereço da oração ele precisa ser correto, ele precisa ser completo. Você não precisa orar ou pedir a quem não pode te dar. Você tem que orar ao Deus de Israel, é Ele que pode fazer, é Ele que pode te dar, é Ele que pode realizar na tua vida. Então, tenha liberdade para conversar com Deus, meu irmão. Deus é Pai. Nós aprendemos muitas das vezes a rezar ao invés de orar. O que é rezar? Ah, pastor, crente não reza. Tem crente que reza, irmão. Tem crente que dá o dinheiro e diz: Senhor, 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 Senhor abençoa meu pai, Senhor abençoa minha mãe, meu pai, Senhor abençoa, 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 Senhor, 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 e não passa disso. E Deus está lá dizendo: fala, filho, o que você quer? Pede o que tu queres, abra a boca e eu te encherei. Fala, seja, aleluia, específico na sua oração, que é outra oração. Direcione a sua oração a Deus e seja específico na sua oração. É hora que a gente tem que orar: Senhor, está dando mais esse carro velho aqui não, Jesus. Tu sabe que eu vou para a igreja, tu sabe que eu vou para o evangelismo, eu glorifico o teu nome. Senhor, eu não mereço, mas tu pode me abençoar, Pai, para a glória do teu nome. Jesus, essa conta bancária está difícil, Jesus, está quebrada, está zerada, está ruim, está complicada a minha situação. Converse com Jesus, irmão. Se você não tem um pai na terra para pedir dinheiro emprestado para ele, você tem no céu, não para pedir emprestado, mas ele pode te dar e pode te abençoar. Foi isso, Jabes pediu: alarga os meus termos, alarga as minhas tendas, me abençoa, me prospera. E a Bíblia diz que Deus concedeu aquilo que Jabes tinha pedido. E deixa eu te dizer uma coisa: você não é pior do que Jabes, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você é filho, você é filha. Oh, aleluia! Você tem porta aberta pelo sangue de Jesus. O sacerdócio de Cristo é sobre você. Ele é o teu intercessor. Ele está diante do Pai e Ele intercede por você. E a bênção dele pode vir sobre a tua vida. Aleluia! Jabes ora pedindo livramento antecipado, proteção. Deus, ele pode nos livrar na prova, mas é melhor que ele nos livre da prova. É ruim esse negócio de viver na prova o tempo todo. Ah, estou na prova. Que prova? Mas você sabe, né, irmão, tem que suportar a prova. Ah, mas eu sou crente, eu suporto prova, eu passo. Queridos, passar prova às vezes é necessário. Quando a gente entra na prova, você tem que passar e sair lá na frente. Mas Jabes orou: Senhor, não vem com o negócio de mim dar prova não, me livre da aflição. Quando ele diz: me livre da aflição, Deus, me proteja da aflição. E Jesus nos ensinou a orar assim, quando ele ora: não nos induz à tentação. A palavra no original é provação, irmãos, é provação. A gente não tem que orar pedindo para passar prova, não. A gente tem que orar para ser abençoado, porque as provas, muitas das vezes, elas vêm por causa da nossa natureza, por causa da nossa vida aqui no mundo, por causa do pecado que impera aqui no mundo. Mas o que Deus quer nos dar é a sua bênção. O que Deus quer nos dar é livramento. O que Deus quer nos dar é proteção. O que Deus quer nos dar é vitória sobre os nossos inimigos. O que Deus quer fazer é prosperar a nossa vida para a glória do seu nome. Aleluia, aleluia. Deus quer mudar a tua história como mudou a história de Jabes. Deus quer mudar a tua história. Deus quer te abençoar muitíssimo. Deus quer apagar o teu passado, escrever uma nova história para você. Deus não vai mudar o seu nome, não. Tem muita gente indo para o cartório mudar o nome, mas não é a mudança do nome que vai mudar a situação da tua vida, mas é quando você rasga o céu através da tua oração. Quando a tua oração sobe à presença de Deus, Deus muda a tua história. E hoje, nesta noite, o céu se abre para você entrar por meio da sua oração e mudar, aleluia, os céus. Glória a Deus, aleluia. Você vai fazer a sua oração enquanto nós louvamos o nome do Senhor Jesus aqui.